Ainda pequeno, ele foi diagnosticado com uma deficiência física que poderia afetar em maior ou menor grau a sua fala e a sua coordenação motora. Mas apesar de não ter cura, essa deficiência tinha tratamento. E foi graças à determinação dele, dos seus pais César e Rosângela e de seus terapeutas, que ele driblou os preconceitos, correu atrás de seus sonhos e se tornou uma inspiração para muita gente. O meu convidado de hoje no Boa Noite Interior é o jornalista, escalador e cineasta Daniel Gonçalves. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Daniel, com quantos anos você descobriu a deficiência? Bom, meus pais me contam que eles perceberam alguma coisa quando eu tinha perto de 6 meses de idade. Eles me levaram, foi um médico, na verdade, que percebeu isso, um gastro que eu tinha ido por conta de alguns problemas estomacais que eu estava tendo. E aí ele falou, olha, leva o Daniel num neurologista que eu acho que tem alguma coisa aí. E aí, a partir disso, meus pais me levaram num neurologista no Rio. E esse neuro, eu fiz alguns exames na época, mas os exames não apontaram nenhuma coisa específica. Sim. Mas ele falou que já era para começar a fazer os tratamentos, né? Fisioterapia, fono, etc. Então, foi a partir daí que eu comecei. Isso era a minha próxima pergunta. Então, o tratamento começou logo após o diagnóstico, digamos assim? Logo após esse diagnóstico de que tinha alguma coisa, embora a gente não soubesse exatamente o que era, eu comecei. Isso foi por perto de 8 meses de idade. Entendo. Depois, durante a infância, você na escola usava a máquina de escrever e fazia um sucesso, né? Eu queria que você me contasse essa história. Foi, né? E aí, né, eu entrei no colégio na época que todas as crianças entram. Ainda até o CA, eu ainda não precisava escrever, então eu fazia as coisas com a mão, né, com a ajuda das professoras. Mas aí quando eu estava indo para ser alfabetizado, os meus pais, junto com a pessoa que era coordenadora da clínica onde eu fazia a reabilitação lá no Rio, chegaram à conclusão de que a melhor maneira de eu escrever seria usando uma máquina elétrica. Naquela época a gente não sabia, meu pai conta que não sabia nem se ia dar certo. Foi uma aposta que deu super certo, né? Eu usei a máquina do CA até terminar a faculdade. E faziam bastante sucesso na sala de aula com a máquina. E aí, né, as crianças gostavam de ver, pediam para digitar, né? Eu adorava não ter que fazer aula de caligrafia, né? Naquela época minha letra já era a melhor letra da turma. E era divertido, assim, nunca tive nenhum tipo de problema com a máquina no colégio. Certo. Eu já vi você contar numa das entrevistas que você já deu aí no GNT, na TVE, que você teve durante um tempo, durante a sua adolescência, dificuldade com as meninas. Eu queria que você me contasse como é que foi essa adolescência, Daniel. Acho que foi uma adolescência como a de qualquer pessoa, assim. Eu nunca me vi diferente dos outros, né? Mas aí, né, quando você tem lá perto de 13 anos, né, 13, 14 anos, ninguém sabe muito bem como é que vai, né, chegar na menina que gosta, ou né, que tá afim de ficar, então. E eu naquele momento escrevi um bilhete, eu acho, pra garota. Aí pela primeira vez a gente
ouve, né? Que é normal. Ah, não, então, não quero, mas eu gosto de você como amigo. Sim. Primeiro toco. E aí, enfim, eu não soube assimilar aquilo muito bem e aquilo me travou durante muito tempo. Sim. Eu só fui destravar há relativamente pouco tempo. Sim. Mas, enfim, vida que segue. Mas, tirando essa parte, foi uma adolescência como de qualquer outra pessoa. Eu ia para shows, eu fazia as coisas, eu estava junto da galera, eu brincava, enfim, fazia tudo que todo mundo faz. Entendo. Os seus pais foram muito importantes, né, nessa trajetória, Daniel. Sim, com certeza. Eu acho que eu não estaria aqui falando com você se não fossem eles, né? Eles nunca me compararam com uma criança que não tivesse alguma deficiência. Acho que isso foi o mais importante, uma das coisas mais importantes. Outra coisa que foi bem importante foi o fato de a gente sempre ter tido condição financeira de pagar pelos tratamentos, né? Que, infelizmente, os tratamentos de reabilitação aqui no Brasil públicos são ruins e deixam muito a desejar. Sim. Então, o fato de eles terem tido condição financeira de bancar os tratamentos e deles sempre terem me aceitado, eles nunca quiseram que eu fosse consertado. Entendo. Né? Então, acho que isso foram as duas coisas primordiais aí para eu ter sucesso. Entendo. E fez parte desse tratamento viagens semanais ou até mais de uma vez por semana ao Rio, né, para fazer o tratamento? Sim, naquele início, né, dos 8 meses até uns 5 anos, né, até antes de ser alfabetizado, a gente ia 2 vezes por semana ao Rio, fazia as sessões de físio, de fono e de terapia ocupacional. E nos outros dias eu também fazia algumas coisas com a minha mãe em casa. Sim. Daniel, vou chamar um pequeno intervalo, a gente volta já já. Beleza. Pessoal, eu quero lembrar vocês que a partir de segunda-feira esse programa vai estar no nosso canal do YouTube. A gente volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Muito sabor e diversão no Gastronomia do Mar de Mangaratiba, de 10 a 12 de novembro, na Praça Robert Simões. Shows, workshops gastronômicos, restaurantes e oficinas infantis. Venha para o Gastronomia do Mar de Mangaratiba. Estamos de volta com o Daniel Gonçalves. Daniel, como é que foi a sua adaptação quando o seu tratamento saiu do Rio de Janeiro e voltou para a sua cidade natal? Bom, então, aí quando eu estava sendo alfabetizado, né, não daria mais para eu ficar faltando aula 2 vezes por semana e a gente teve que transferir os tratamentos do Rio para Volta Redonda na época. Sim. E, assim, pelo que eu me lembre, não teve nenhum tipo de problema, não, porque as pessoas que passaram a me atender aqui em Volta Redonda eram pessoas indicadas pela do Rio? pela galera do Rio. Certo. E eu ainda fiquei voltando ao Rio, primeiramente de 6 em 6 meses, depois com um espaço um pouco maior, para fazer avaliações, né, ver como é que estava progredindo o desenvolvimento. E aí rolava muito um feedback entre a galera que começou no Rio e o pessoal que continuou em Volta Redonda. Entendo. Você teve uma terapeuta por muitos anos no Rio de Janeiro, que eu inclusive vi num dos seus filmes, ela muito emocionada com sua evolução. Sim, a Suzane. A Suzane é minha TO já há mais de 20 anos.
Eu comecei cursando em Volta Redonda, ela é de Volta Redonda. Eu sei. E ela acabou mudando para o Rio. E eu, quando mudei para o Rio para fazer faculdade, continuei indo nela. Tá certo. Em que ano foi isso, a sua mudança para o Rio, para a faculdade? Minha mudança para o Rio de forma definitiva foi em 2004, quando eu fui fazer jornalismo na PUC. Antes disso, você tentou biologia? Foi em 2001, que foi o ano que eu fiz vestibular pela primeira vez. E eu ainda não sabia, acho que ninguém sabe muito bem o que quer fazer para essa vida com 17 anos. Com certeza. E eu gostava de biologia, né? Eu gostava de bicho, natureza, essas coisas. E aí achei que, enfim, seria bom fazer biologia, o que de fato não foi. Porque eu aqui no colégio todo, acho que fiquei de recuperação uma vez. No primeiro período de biologia eu reprovei física. Então ali acendeu a luzinha vermelha e eu falei, não dá, tem que parar. E fiquei, sei lá, 1 mês e meio matutando até ter coragem de chamar e falar, pai, mãe, não dá mais, quero voltar. E aí eu optei por fazer cursinho em Volta Redonda, então eu fiquei, sei lá, 6 a 7 meses morando no Rio. Aí voltei para Barra Mansa para fazer o cursinho, e aí, isso foi em 2003, aí em 2003 eu fiz vestibular de novo, e aí passei para a PUC em 2004, já para fazer jornalismo. Porque naquela época eu queria fazer jornalismo esportivo, né? Sempre gostei muito de esporte. Sim. E aí entrei para fazer jornalismo com essa ideia de trabalhar com esporte depois. Entendo. Isso foi na PUC. E lá você começou, digamos assim, sua vida profissional, já com estágios? Como é que foi essa história? Sim, aí acho que quando eu estava no 5º período, ou do 4º para o 5º período, apareceu um processo seletivo para a TV PUC. E eu me candidatei a uma vaga para editor na época. Achava que cinegrafista era meio impossível, né, de filmar. Repórter eu achava também que não dava naquela época. E achei que edição seria uma boa, porque né, era num computador e eu sempre digitei, então achei que fosse ser uma coisa tranquila. E acabou que esse estágio acho que foi um ponto de virada na minha vida, porque a partir dali eu comecei a ir para um lado mais de edição e depois cinema. Foi a descoberta, talvez, da carreira futura, né? Foi. Depois disso, você foi trabalhar na Globo? É essa a sequência? Não, antes, foi um pouquinho diferente. Eu estagiei na TV PUC, depois estagiei, esse período de estágio na TV PUC, ele durava 1 ano no máximo. Aí perto do final, apareceu uma vaga, ou uma possível vaga de estágio no jornalismo da Bandeirantes, como editor do Band News, do Band Esporte na época. Eu fiquei perto de 6 meses, 7 meses lá na Band. Foi em 2007, né, na época do PAN, do Rio. E logo depois do PAN, eu já não estava gostando muito daquilo, né, de jornalismo diário, que é outro ritmo e tal. E aí apareceu e aí eu achei que podia ser legal tentar um curso de montagem e edição na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E aí fiz a prova, passei para esse curso de edição. E aí durante 2 períodos, né, durante 1 ano mais ou menos, eu fiquei fazendo PUC de manhã e Darcy Ribeiro à noite, e esse período eu fiquei sem trabalhar. Depois disso, aí eu me formei no meio de 2008 na PUC. No final de 2008 eu terminei o curso da Darcy Ribeiro. E ali perto de março ou abril de 2009, eu fui chamado para uma primeira entrevista com a RH da Globo.
E aí, 1 ou 2 meses depois dessa primeira entrevista com o RH, eu fiz uma outra entrevista, já com uma pessoa que foi o meu primeiro chefe. Sim. E aí eu fui contratado para ser editor do RJTV, primeira edição lá no Rio. Sim. Ficou quanto tempo na Globo? Eu fiquei na Globo 3 anos trabalhando e 3 anos e meio contratado, porque nos últimos 6 meses eu pedi uma licença sem remuneração para tocar um projeto. O outro projeto antigo. que eu quero saber daqui a pouquinho, depois dos comerciais, mas antes de ir aos comerciais, eu queria saber essa história de ser escalador. Eu achei que se chamasse alpinista, mas não é, né? Escalador. Como é que surgiu isso na sua vida? Bom, a escalada entrou muito por acaso, né? Na verdade. Eu comecei a escalar aqui em Barra Mansa, há 15 anos. Um amigo estava escalando na época existia um muro de escala lindona aqui em Barra Mansa. E ele era vizinho ele era vizinho da minha avó. E aí eu estava na casa da minha avó, acho que meus pais estavam viajando e tal. E eu estava na casa dele, lá de tarde, ele falou, tô indo escalar, vamos? E aí eu fui. Bom, 6 meses depois ele parou de escalar e eu Continua continuo até hoje. Legal. Então, pessoal, eu vou para um pequeno intervalo e no próximo bloco eu quero saber um pouco da trajetória do Daniel no cinema. A gente volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Voltamos com o Daniel Gonçalves, jornalista, cineasta e escalador. Daniel, do jornalismo você migrou para o cinema. Como é que foi essa realização de um sonho, pelo visto, né? Sim, bom, a história da produtora, né, seu filme começa na PUC ainda. Não, os meus 2 sócios, o Paulo e o Fabrício, eu conheci na PUC. E a gente sempre falava, um dia vamos ter uma produtora, né? Vamos fazer filme, né? Fazer isso, fazer aquilo. E aí eu acho que em 2011 a gente começou a se encontrar para pensar em como tirar isso do papel. Sim. Acho que durante esse ano de 2011 a gente foi preparando, pensando, né? O que a gente vai fazer, como é que vai ser e tal. Em 2012 a gente definiu um nome, né, que é Seu Filme. Aí no meio de 2012 eu pedi uma licença sem remuneração da Globo de 6 meses para ver o que acontecia com o produtor. Aí veio a parte burocrática, né? Abre firma, né? CNPJ, ver onde é que vai ficar, né? Aluguel de sala e tal. E aí, no final de 2012, início de 2013, a produtora passou a existir de fato. Desde então a gente já coproduziu 3 séries para a TV paga, né? Canal Viva, da Globosat. Então, eu queria saber qual foi o primeiro dos trabalhos. O primeiro trabalho assinado pela produtora foi um curta-metragem que eu editei, Luiz Guia, que é um documentário sobre uma oficina de cerâmica do Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de educação de cegos lá no Rio. Esse filme é de 2012, do final de 2012, início de 2013. Aí, no início de 2013, março mais ou menos, através de 2 professores nossos que tinham nos dado aula na PUC, a gente foi convidado para participar de um primeiro programa do canal Viva, que foi o Damas da TV. Sim. E o programa deu super certo. Depois desse programa, em 2015,
2015 a gente fez Grandes Atores, que foi uma versão Uma continuação masculina mais da série. masculina, né, do programa. E nesse ano, 2017, no início do ano, a gente fez o Donos da História, que dessa vez com entrevistas com autores de novela. Também no Viva? Também no Viva. Além disso, a gente já fez 4 ou 5 curtas-metragens, um vídeo um curta também para o Itaú Cultural, lá em São Paulo, sobre o Sérgio Brito, Sim. aquele ator que faleceu uns 5 anos atrás. E agora a gente está produzindo um primeiro longa da produtora dirigido por mim. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho do primeiro, não sei se é o primeiro, um dos seus curtas, o Tem Bala Aí. Uhum. Inclusive eu vi uma história muito engraçada a respeito dele, eu queria que você contasse pra gente. Bom, Tem Bala Aí é antes da produtora, né? Tem Bala Aí é de 2008, né? Foi o meu projeto de conclusão de curso da PUC. E é um filme sobre rave, né? Na época eu gostava de rave. Sobre festas rave? Sobre festas rave. E o filme começou meio que como um filme bem tradicional, assim, entrevistas com DJs, frequentadores e tal. Mas aí no meio do processo, influenciado acho que muito pelo curso da Darcy Ribeiro, eu me coloquei no filme. Como personagem? Como personagem, porque acho que desde as primeiras festas que eu fui, as pessoas me olhavam, né, andando diferente lá na rave, e a maioria delas não associava o andar diferente à deficiência, né, associavam à droga, então achavam que eu estava Doidão. louco, doidão. E aí perguntavam, né, o nome do filme Tem Bala Aí é justamente isso. Né? Uma pessoa perguntou, tem bala aí? Eu falei, então, não. Mas foi isso. Aí virou filme. Aí virou filme. Tá certo. De lá pra cá, outros filmes vieram. Conta um pouquinho pra nós. Sim, de lá pra cá, aí, o primeiro foi o Tem Bala Aí, depois foi o Luiz Guia, que eu falei que foi o primeiro trabalho assinado pela produtora. Depois do Luiz Guia teve o Como Seria, que é um curta de 3 minutos, em que eu tento imaginar a minha vida sem a deficiência que eu tenho. E o último curta, que é de 2015, é um curta que chama Pela Estrada Fora, e que eu fiz a maior viagem de ônibus do mundo, na época, de São Paulo até Lima, no Peru. Sim. 4 dias e meio direto no ônibus. E foi uma experiência interessante. E foram você e o seu sócio? Foi eu e o Paulo, um dos meus sócios. Um dos seus sócios foi filmando, ele foi de A gente foi... Nesse filme eu optei por fazer imagens só de dentro do ônibus para fora. Então, todas as imagens do filme são ou internas do ônibus ou do ônibus para a paisagem. E entrevistei pessoas que estavam ali naquele ônibus, né? Então tem um médico que gostava de viajar, um coroa de 60 e poucos anos, que estava viajando, ele estava de férias, estava viajando. Então ele começou a viagem dele em Santos, né? Botou o pé no Atlântico, foi até São Paulo, pegou um ônibus para ir até Lima e botar o pé no Pacífico. Essa era a ideia dele. Um outro personagem do filme era um garoto de São Paulo, né, da capital, bem da periferia, né, daqueles que falam mano e tal. Sim. E que conheceu a namorada em São Paulo, uma peruana, e ela teve que voltar para Cusco por uma questão de família. E ele, naquela época, estava indo encontrá-la em Cusco, segundo ele, para pedir a mão dela em casamento. Legal. E o terceiro personagem do filme era um advogado de Cusco
que tirou um ano sabático do trabalho para vender bijuteria em Paraty e estava voltando para Cusco naquele ônibus. Legal. Você agora está lançando o seu primeiro longa. Eu queria que você contasse para a gente a história dele. O nosso tempo já foi embora, mas o papo está interessante e a gente vai continuar. Tudo bem. Bom, o longa, que provavelmente vai se chamar História de Daniel, começou 2 anos atrás, derivado desse curso chamado Como Seria. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo para dar o pontapé inicial no projeto. Sim. Depois dessa campanha, ou através da campanha, eu consegui um coprodutor lá no Rio, que é a TV Zero, uma produtora que já tem uns 20 anos de estrada. Sim, super famosa. Com a TV Zero já como coprodutor do projeto, nós entramos no edital da Rio Filme em 2015. Ganhamos o edital da Rio Filme em 2015. Aí no ano seguinte, 2016, fizemos a inscrição do projeto no edital do BNDES. E aí por uma demora que normalmente acontece, acho que potencializada pela troca de governo, etc. O resultado do edital só saiu esse ano, né, em 2017, e nós ganhamos também. Então, temos nossos patrocinadores são a Rio Filme, o Fundo Setorial do Audiovisual e o BNDES. E aí o filme vai mais a fundo nessa história, né? Nessa história de Daniel. Tenta, inclusive, a questão do seu diagnóstico. Né? Sim. E aí pro longa eu achei que valia a pena investigar. Sim. De onde veio a minha deficiência. E aí já fiz alguns exames. A gente tinha uma suspeita de que seria uma paralisia cerebral, mas a ressonância magnética que comprovaria esse possível diagnóstico não deu nada. E aí a gente partiu para uma coisa mais genética, um exame genético, que foi realizado a coleta do material em outubro, né, em outubro de 2017, e que aí o resultado ainda não sei. A ideia o mundo ideal a nossa ideia é que o filme tenha a primeira exibição dele no Brasil. Não é Tudo Verdade do ano que vem. O festival é Tudo Verdade. No festival é Tudo Verdade, que é um festival de documentários bem importante, em que acontece mais ou menos perto de abril, no Rio, São Paulo e em Brasília. Ok. Daniel, eu agradeço muito a sua entrevista, agradeço também por você ser a pessoa que você é, que eu admiro muito. Obrigado. E a você de casa, eu agradeço também pela audiência e quero que você continue participando do nosso programa através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Se você quiser também sugerir alguma entrevista, mande um e-mail para a gente no boanoiteinterior@band.com.br. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até sábado que vem, se Deus quiser. E Theo, vovô te ama. Tchau. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.